Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero conversar sobre essa recente decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que todos vocês foram pegos de surpresas, assim também eu fui, e vale a pena a gente conversar aqui um pouco. A primeira coisa que eu quero pedir para você, antes de qualquer coisa, é para você ter calma. Calma, pessoal. É a primeira coisa. Eu vi pessoas desesperadas em vários posts no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no YouTube. Eu assisti agora há pouco o vídeo do professor Herbert Almeida, peguei um resumo lá do vídeo, não é? Esse resumo foi feito até por esse rapaz aqui, olha, o Gilson Nogueira. Aqui tá o Instagram dele, tá? Eu tô deixando aqui todos os créditos, beleza? Para você seguir aí, tá bom? Todos os créditos aí, porque foi ele que fez o resumo. Eu peguei e achei o resumo muito interessante para trazer aqui para vocês. Lá em 2020, meus amigos, no ano de 2020, quando saiu a história da reforma administrativa, o que eu vi de pessoas desesperadas que pararam de estudar ou que postergaram seus estudos. E aí, até hoje, nós estamos já em 2024, 4 anos depois, a reforma administrativa não foi aprovada. Muita gente não foi aprovado porque parou de estudar, desanimou, largou para lá. E eu vou falar a verdade para você, essa vida de concurseiro, ela é cheia de pedradas na cabeça, tá? Então, se você é um concurseiro, já começa a se acostumar com isso. Se você ainda não se acostumou, começa a se acostumar. Eu vou responder aqui algumas perguntas, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu entendi disso tudo. Mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Concurso do TJ São Paulo. João, eu estudo para o concurso do TJ São Paulo. O que que muda? Não muda nada. Você vai continuar os seus estudos como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Você está falando sério, João? Eu estou falando para você com a mais pura convicção. Você vai continuar os seus estudos como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Você vai esquecer isso aqui e vai continuar estudando. Eu vi pessoas falando assim: nossa, justo na minha vez. Esquece isso. Esquece, porque quando saiu a história da reforma administrativa foi a mesma coisa. As pessoas pararam de estudar, justo na minha vez, não sei o quê. E aí os concursos continuaram acontecendo, a reforma nunca foi aprovada e muita gente deixou de ser aprovada por causa disso. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer de conta que nada aconteceu. Você vai dormir, acordar e vai continuar os seus estudos. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Tá, João? Então, por que você fala que não vai impactar o TJ de São Paulo? Porque não vai, pessoal. Ah, não, mas porque não vai é um fundamento muito vago. Vou te explicar um negócio. O TJ de São Paulo tem mais de 40 mil servidores. Sabia disso? O TJ de São Paulo ele tem mais de 40 mil servidores. Deixa eu explicar aqui um negócio para você. O TJ de São Paulo, pessoal, não vai mesclar regime seletista com regime estatutário. Não vai. Seria muito inviável para o tribunal fazer algo desse tipo. Tem mais um detalhe que eu vou te explicar aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Com essa confirmação da possibilidade de contratação que não seja pelo regime jurídico único, veja bem, precisa de uma lei de cada ente da federação regulamentando isso. Então a União precisa de uma lei para regulamentar, para alterar, vamos falar assim, a Lei 8.112. O Estado de São Paulo vai ter que alterar a Lei 10.261. Ou regulamentar de outra forma, que seja por decreto. Presta atenção no negócio que eu vou falar aqui para vocês. Cada município que tem um regime jurídico único também vai precisar regulamentar. Não é uma coisa automática. João, você acha que quais cargos serão impactados? Eu acho que tem alguns cargos tipicamente administrativos, principalmente do Poder Executivo, que sim, eu acho que a contratação será via CLT. Agora, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você vai esquecer isso daí. Isso não vai acontecer. Se você ficar paranoico, desculpa aqui,
solução aqui, paranoico, preocupado com isso aqui, olha, você vai se preocupar à toa, não vai estudar, o tempo vai passar, outras pessoas serão aprovadas na sua frente. Você vai ficar chupando o dedo, desculpa a expressão, você vai ficar chupando o dedo, vai ficar para trás, e aí depois você vai falar assim, rapaz, bem que o João falou. Eu concordo praticamente com tudo que o professor Herbert Almeida falou. A maioria dos cargos públicos vão continuar como estão, a maioria vai continuar como está. A maioria vai continuar como está. Não vai mudar, vai continuar sendo regime jurídico único, vai continuar sendo RJU, vai continuar contratando através do estatuto, não vai mudar. Se mudar, ainda assim eu concordo com ele que é melhor ser CLT é melhor ser um CLT público do que um CLT privado. Eu preferiria 1000 vezes ser um CLT público do que privado, do que de uma empresa privada. Por quê? Você sabia que os conselhos regionais, eles são CLT? Você sabia disso? CLT? Conheço 2 pessoas que trabalham em conselho regional. Estão lá felizes da vida. Para demitir, precisa motivar. Ah, você vai falar assim, ah, mas só que é muito mais fácil de ter perseguição. Vou falar um negócio para você aqui. A demissão no serviço público, gente, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, da Petrobras, nos Correios, quando eu falo serviço público CLT, porque lá é regime privado, não acontece assim, ah, não fui com a sua cara, vou te botar para fora. Não é assim que acontece. Eu conheci a dona Valesca, que foi gerente do Banco do Brasil por quase toda a vida, e ela dizia isso para mim, João, vale muito a pena fazer o concurso do Banco do Brasil. Eu não fiz por questões próprias, eu não estudo para carreiras bancárias, mas nada impede de estudar para uma carreira bancária. Tá, beleza. Toda vez que você vir isso aqui assim, olha, vide ADI 2135, é porque tem uma decisão, tem uma discussão no STF. Aqui era ADI 2135, mas toda vez que você vir assim, ADI, tem uma decisão no STF. É bom você saber disso, só porque a lei de improbidade, aqui ó, tem um monte de artigos suspensos pelo STF. Artigo suspenso em virtude da ADI 7236. Então, se você está estudando improbidade administrativa para o TJ São Paulo ou para qualquer outro concurso, fica ligado nesses artigos que podem ser cobrados de acordo com o entendimento do STF ou de acordo com a literalidade da lei. Aí vai depender de como a questão cobra. Se ela cobra a literalidade ou ela cobra a decisão do STF. Tá? Então, quando você ler a lei de improbidade, procura saber se tem assim, vide ADI. Se tiver, é porque tem uma discussão no STF. Então, sem nenhuma paixão nesse vídeo, eu quero te explicar uma coisa. Não foi o STF, pessoal. Não foi o STF que fez a emenda constitucional. Eu sei que de repente você pode ter aqui suas críticas ao STF, e eu não sou advogado do STF. Aliás, não sou advogado de ninguém. Eu só quero trazer aqui os fatos e discutir os fatos. A emenda constitucional 19 de 98, ela foi aprovada de acordo com o rito constitucional. 2 votações, em 2 turnos de votações em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos. Ela foi votada assim. Só que aí em 2007 houve o quê? Houve uma suspensão, houve uma decisão liminar, possibilitando que os órgãos públicos, eu vou falar assim, órgãos públicos no sentido genérico da palavra, entenda órgão público no sentido genérico, porque se você for estudar a teoria do órgão, você verá que o órgão é um ente despersonalizado, é um ser despersonalizado, beleza? O órgão não tem personalidade jurídica, desculpa até pela palavra ser, tá? O órgão não tem personalidade jurídica, é diferente de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma empresa pública, beleza? Órgão, por exemplo, é a Polícia Federal, é uma Secretaria de Saúde, é uma agência do INSS, não o INSS é uma autarquia, mas uma agência é um órgão.
uma agência só, é um órgão. Mas eu vou falar órgão público de modo genérico. O STF veio uma liminar possibilitando a contratação através do regime jurídico único e através do regime seletista, de modo híbrido, de modo mesclado. Mas não foi o STF que aprovou a emenda constitucional. Quem faz isso é o Congresso Nacional. Vamos ser realistas aqui e trazer os fatos. O que o STF fez aqui foi decidir conforme a liminar que foi deferida lá em 2007. Porque entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 2135, foi dada a liminar e o STF manteve agora por maioria de votos. Se eu não me engano, foram 3 pessoas que votaram contra. Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e teve outro ministro que eu não me lembro agora. Foram 3 que votaram contra isso aqui. Para você ver que eu não estou aqui sendo contra nem a favor de ministro do STF nenhum, mas ministros indicados pelo Bolsonaro votaram a favor, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e ministros indicados pelo Lula, pela Dilma, pelo PT, votaram a favor também, entendeu? Como o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. Então veja que aqui não tem essa parada de política. O João está defendendo o STF porque o João é de esquerda ou o João é de direita. Não, 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 não. Ministros da direita e ministros da esquerda, se é que eu posso falar assim, eu vou até retirar a palavra, tá? Eu vou retirar o que eu disse aqui. Ministros indicados pela direita é a palavra certa, a expressão correta. Ministros indicados pela esquerda é a expressão correta. Eles votaram a favor. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados pela direita, e os demais indicados pela esquerda votaram igualzinho. Contra foi a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, se eu não me engano, e teve outro ministro que foi contra. O restante, geral, foi a favor. Mas não foi o STF que criou a emenda constitucional e aprovou a emenda constitucional, foi o Congresso Nacional. E a emenda foi aprovada, foi em 98, não foi agora também. Muito bem. Agora, meu amigo, minha amiga, vamos lá. O que muda? O que foi decidido pelo STF? O STF validou a emenda constitucional 19 de 98, que permite a coexistência de regimes estatutários e seletistas para servidores públicos, abolindo a obrigatoriedade do regime jurídico único. O regime jurídico único, o RJU, por exemplo, a Lei 8.112, a Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, elas continuam valendo, continua acontecendo concurso público, só que agora existe a possibilidade do concurso público ser também seletista, como acontece na Caixa Econômica, do Banco do Brasil, na Petrobras, etc. A decisão afeta servidores públicos atuais? Não afeta servidores públicos atuais. Não importa se você está ou deixa de estar, por exemplo, no estágio probatório. Não interessa. Não afeta. A decisão é ex nunc, quer dizer, é daqui para frente. Não é ex tunc, não é para trás. Tudo bem? Então, os eventuais servidores permanecem no regime sob o qual foram contratados estatutário seletista. Se você foi contratado pela Lei 8.112, continua a Lei 8.112. Se foi pela Lei 10.261, o Estatuto do Estado de São Paulo, continua pelo Estado de São Paulo. Se foi seletista lá para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, os conselhos regionais, continua seletista. Como isso impacta novos servidores? Novos servidores podem ser contratados sob o regime seletista, dependendo de regulamentação específica. Não é uma mudança automática. Isso depende de alteração nas leis de cada ente público. A estabilidade para cargos típicos de Estado foi extinta? Claro que não. Não foi. Por exemplo, carreiras policiais, fiscais. E não, também, vou falar um negócio para você aqui. Tribunal vai continuar como está, confia em mim. Tribunal vai continuar como está, confia em mim.
tribunal vai continuar como está e continue estudando, tá? Quais carreiras não serão afetadas pela mudança? Carreiras típicas de Estado, por exemplo, como as do Judiciário, Ministério Público, Receita Federal. Mas como assim, João? Judiciário é carreira típica de Estado? Sim. Os membros do Poder Judiciário, sim. Os servidores, não. Mas fica tranquilo que não vai afetar. Isso não vai afetar o seu concurso para escrevente do TJ, não vai afetar. Isso significa o fim do regime estatutário? Não! O regime estatutário continua existindo, mas a obrigatoriedade de um regime jurídico único foi eliminada. Quais serão os próximos passos para implementar a decisão? Os entes públicos interessados devem propor projetos de lei para regulamentar e ajustar as contratações dos novos regimes. Vale a pena ainda prestar concurso público? Sim. Sim, vale a pena. Pode cair em concursos recentes como o TSE? Sim. Desde que a publicação da decisão ocorra 30 dias antes da prova. O professor Herbert Almeida acredita que sim, que vale muito a pena. Eu também acredito que vale muito a pena. E pode cair em concursos recentes como no TSE? Sim, desde que a publicação da decisão ocorra 30 dias antes da prova. Então é possível que essa decisão, essa jurisprudência, seja cobrada no concurso do TSE. Tá? Então, João, resumo da ópera. O que você indica? Continuar estudando normalzinho como você está. Lembre-se que tem muitas empresas públicas, sociedade de economia mista, os conselhos regionais, que são autarquias, mas são regidas pelo regime, pela CLT. Você fala, João, autarquia pessoal. Você pode pesquisar aí, Tem autarquia, que são conselhos federais, que são regidas pela CLT. Pesquisa, antes de criticar a mim. Pesquisa. Autarquias com regime seletista. Tá? Pesquisa aí, por favor, tá? Antes de me criticar. Pesquisa aí. Os conselhos federais, alguns conselhos federais aí, não são todos. Eu não sei se todos os conselhos regionais são autarquias, não me lembro. Mas tem alguns sim que são CLT, tá? Conselhos federais. Eu vou pegar aqui para você aqui, ó. Conselhos federais são autarquias. Sim, os conselhos federais são autarquias. São pessoas jurídicas de direito público com personalidade jurídica própria, mas tem aqui, calma aí que tem aqui, calma, que tem umas aqui que são CLT. Contratação seletista. Calma aí. Aqui. Sim, os conselhos profissionais são autarquias e os seus funcionários podem ser contratados no regime da consolidação das leis do trabalho. Aqui. Servidor de conselhos profissionais pode ser seletista. No julgamento da ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, no dia 8/6/2020, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma mudança de paradigma no tocante aos conselhos profissionais. Em um breve resumo, os conselhos profissionais são considerados autarquias corporativas responsáveis pela inscrição e fiscalização de determinadas atividades profissionais. Exemplo, Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E eles podem sim ser seletista. Entretanto, o STF determinou constitucional a adoção do regime seletista CLT para servidores de conselhos profissionais. Tudo bem? Então, realmente pode ser CLT. É o caso do seguidor que eu falei para vocês aqui, que trabalha no Conselho Regional. Tá lá feliz da vida. Não pode ser demitido por qualquer motivo, não. Tá lá feliz da vida. Então, continue estudando. Fica focado. Tudo vai dar certo. Valeu, pessoal. Grande abraço.